Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de muita alegria. Louva a Deus por essa oportunidade. Louva a Deus pela vida de cada irmão que se encontra aqui. Eu estava em casa e Deus me dava uma palavra e eu quero compartilhar, com meus irmãos. Estou na casa do pastor Anísio e eu vim aqui trazer uma palavra da parte de Deus para você. Eu prometo que você, bem rápido, mas eu vou entregar aquilo que Deus tem para o meu coração e tem para o teu coração. Jeremias 33, Jeremias 33, aleluia. Jeremias 33, 3. Glória a Deus. Vamos ler do versículo 2, que diz assim: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que te formou para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim e eu responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Clama a mim, responder-te-ei e te mostrarei coisas grandes e poderosas que tu não conhece. Deus, eu apresento, meu Pai, entrando em concordância com a oração do teu servo, a minha vida nas tuas mãos. Papai, que eu venha diminuir, que tu cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça. Ó Deus, fale em cada coração e dá vitória à tua igreja, em nome de Jesus. Posso se assentar, irmão? Fala para esse irmão que está do seu lado: lugar desfavorável, lugar desfavorável é lugar também de ouvir, a voz de Deus. Aleluia. Irmão, todos nós conhecemos esse texto, é um texto muito conhecido. Todos nós vamos saber que Jeremias recebeu um chamado, e a Bíblia diz que agora Jeremias, ele é filho de sacerdote, ele é neto de sacerdote, mas só que Deus vai quebrar o protocolo. A Bíblia diz que agora o Senhor vai chamar Jeremias como profeta. A Bíblia diz: exaltado seja o nome do Senhor, que quando o Senhor chama Jeremias, Jeremias vai tentar correr da chamada, mas uma vez que a palavra me alcança, não tem como correr da chamada. Isso é muito interessante, irmão, porque quando Deus quebra um protocolo, é Ele mostrando para o homem que o homem não pode fazer nada se não tiver a presença de Deus. Se você tiver a presença de Deus, é Ele que te conduz, é Ele que te guarda, é Ele que te livra, porque sacerdote, ele pega do povo e leva para Deus, mas o profeta, ele pega de Deus e passa para o povo. E eu sei que tem profeta aqui nessa noite, e se tem profeta, deixa eu te dizer uma coisa: não tem como você correr da chamada, porque Deus te alcançou nessa noite. A Bíblia diz que passarão o céu e a terra, mas a palavra dele não há de passar. Irmão, quando eu olho para dentro desse texto, eu contemplo agora Jeremias encarcerado. A Bíblia diz que veio pela segunda vez o Senhor falar com Jeremias, e nessa noite eu te pergunto: quantas vezes vai ser necessário o Senhor abrir a boca para falar contigo? Ele já tem falado na primeira, agora o Senhor volta a falar na segunda. Repare bem dentro desse texto: exaltado seja o nome do Senhor, que Jeremias está passando por essa situação, por causa Jeremias disse para o rei Zedequias que ele ia ficar face a face com o exaltado, com Nabucodonosor. Aí a Bíblia diz: exaltado seja o nome do Senhor, que agora ele vai lançar Jeremias dentro da prisão. A prisão, exaltado seja o nome do Senhor, pode ser um ambiente a qual você vai mais ouvir a voz do Senhor, porque é assim: quando você pega a verdade, vão te apedrejar, vão tentar te matar, vão jogar no calabouço, mas a palavra do Senhor ainda ela permanece de pé. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que faz cura, é a palavra que faz o sobrenatural. Quando eu lembro da palavra e lembro de Jeremias, eu também me lembro de Pedro, porque as irmãs do circo de oração estavam orando na casa da irmã Maria. A Bíblia diz: exaltado seja o nome do Senhor, que era a oração sem cessar. E cá pra gente
noite. O anjo está entrando lá onde você não pode entrar. Ele está fazendo o que ninguém pode fazer. A Bíblia diz que Pedro estava dormindo. O anjo deu uma cutucada no Pedro e Pedro se colocou de pé. A Bíblia diz que Pedro estava sem sandália. A Bíblia diz que Pedro estava sem um cinto e estava sem a capa. A sandália fala de proteção, o cinto fala de honra e a capa fala da presença. Mas é o interessante, irmão, que agora hoje vai devolver a proteção, porque não tem como você caminhar sem a proteção de Deus. Agora hoje vai devolver a honra para Pedro e tu vai devolver a presença para Pedro. Exaltado seja o nome do Senhor. Eu não sei que te tiraram, mas Deus está devolvendo nessa noite. Deus está na calabandaraca, ele é bandarachúria, nebe calabandaraçaio. Deus está devolvendo a tua honra, Deus está devolvendo a proteção e Deus está te devolvendo a presença. Sem a presença você nem nada. Sem a presença não tem como pregar. Sem a presença não tem como louvar, porque a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a presença que é lâmpada, é a presença que guia. Só a presença pode guiar. Ambiente desfavorável também é lugar de ouvir a voz de Deus. Alabara de Obinaraia, Elebanduci Candaraçaio, Nedebandarachubi Devassúbia, Necalabandaraçaio. Deus está visitando pessoas nessa noite e Deus está dizendo que ambiente desfavorável também é lugar de ouvir a voz de Deus. Ouve a voz de Deus, ouve a voz de Deus, porque Deus está trabalhando. Aleluia. A Bíblia diz que quando agora o anjo ele vai despertar Pedro, a Bíblia diz que o anjo agora devolve, irmão, para Pedro que tiraram de Pedro. Mas o interessante de tudo é que o anjo fala: Pedro, se coloca de pé. Quando fala de colocar de pé, fala de posicionamento, porque tem gente que quer até que o anjo faz, mas não quer se posicionar. Já foi falar de Jeremias, a Bíblia diz no capítulo 18: levanta e desce. Para ouvir a voz de Deus, ainda tem que descer pela madrugada, tem que descer na oração, tem que descer na olaria. Para alguns Deus vai mandar levantar, para alguns Deus vai mandar se posicionar. E nessa noite Deus está mandando se posicionar. Quer ouvir a voz de Deus? Se posiciona, se posiciona. Para ouvir a voz de Deus tem que se posicionar. Aí a Bíblia diz que quando Pedro se levanta, as correntes que estavam prendendo Pedro são quebradas. Quando você se posicionar, a corrente que está te prendendo, a algema que está prendendo a tua família, a algema que está prendendo o teu filho, teu esposo, vai se quebrar. Já está caindo corrente aqui, na bandara xandaraia, ela é bandara chúbia, está caindo corrente. A mandaraia, ela é banacandaraçaio, ela é bandúcia candaraia, ela é bandara chúbia. Tem um varão passeando aqui, bebê candaraçaio. Receba renovo aí, receba renovo, receba a presença de Deus. Bebê vassa, bebê calabandara chomipô, bebê calabassuité. Você que não fala em línguas há anos, há dias começa a falar aí, porque enquanto você fala, Deus está quebrando corrente. Deus está quebrando corrente. Nessa noite Deus te trouxe aqui para quebrar o que estava te prendendo. Deus está quebrando corrente. Então quando Pedro se posiciona, as correntes caem. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Já foi falando também de Pedro aqui na porta formosa. A Bíblia diz que o paralítico, ele era colocado lá todo dia, que ele precisava
e ele necessitava de ajuda de alguém. Ele trabalhava para alguém. Já pensou se Pedro e João tivessem dado esmola para ele, irmão? Ele ia ficar do mesmo jeito. Tem gente que prefere esmola do que a presença. Mas a Bíblia diz que os homens estavam indo orar. E a Bíblia diz que aquele paralítico aborda ele pedindo esmola. A Bíblia diz que ele fala: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Se você tem presença nessa noite, apresenta para o teu irmão aí. Apresenta a bandara xandarádia, ebedecada a bandara chuva. Repare bem dentro desse texto também, porque só não vai bastar liberar a palavra, tem que estender a mão também. Aleluia. Era Pedro falando: eu aprendi com Jesus. Porque se você for olhar, quando agora Jesus está caminhando sobre as águas, os discípulos vão ficar com medo, mas Pedro é o único que vai ter coragem de descer do barco e caminhar sobre as águas. Você não vê dentro da Bíblia nenhum que tentou. Pedro afundou, mas ele tentou. A Bíblia diz que quando Pedro estava afundando, Jesus estendeu a mão. Irmão de Deus, na Bíblia fala de domínio, fala de controle. Deus não perdeu o domínio da tua vida. Deus não perdeu o domínio do teu ministério. Deus não perdeu o controle do teu ministério. Ele está com a mão estendida para te ajudar. Quantos de nós só queremos estender a mão para quem está do lado de dentro e não quer estender a mão para os que estão do lado de fora? Tem pessoa que entra por essa porta que também precisa da mão estendida. Tem pessoas feridas, tem pessoa machucada, decepcionada, mas precisa da mão estendida. E nessa noite eu já posso ver Deus com a mão estendida, te ajudando a caminhar. Porque se Deus caminhar contigo, aleluia, olha Deus te guiando, olha Deus segurando nas tuas mãos, olha Deus te dando a direção. DVD calabanda lá sai, Deus está dando direção. DVD lá chanta, ele é bandu-se promeca, decalabandura da chuva, decalade ominaraia. Deus está dando direção. Se Deus estiver na direção, você não vai tropeçar. Se Deus estiver na direção, você não vai cair. Se Deus estiver na direção, você vai passar pelo laço. O laço não vai te pegar, porque Ele vai te guardar. Glória a Deus. O salmista diz no Salmo 91 que Ele nos livrará do laço do passarinheiro. Mas tem um porém: se você permanecer aquele que habita no esconderijo. Se não está falando para aquele que está pela beirada, que está pelo meio, é para aquele que habita, que tem livramento, é para aquele que permanece na palavra, que tem livramento. É a palavra que transforma, é a palavra que traz vida, é a palavra que entra onde você não pode entrar, é a palavra que tira a sujeira, é a palavra que quebra a maldição, é a palavra que quebra o orgulho, é a palavra. A Bíblia diz agora que quando Pedro se levanta e se posiciona, o anjo vai na frente de Pedro. Porque eu entendo, irmão, se Pedro passasse na frente do anjo, Pedro ia morrer. Quando Deus tem um propósito na tua vida, Ele te escolhe. Mas não tenta passar na frente de Deus, não. Exaltado seja o nome do Senhor. Tem muita gente que quer passar na frente de Deus. Se você passar na frente de Deus, o teu inimigo vai te tocar. Deixa Deus passar na frente. Deixa Deus guiar o teu caminho. Deixa Deus te dar direção. Deixa Deus cortar o laço. Deixa Deus desfazer as obras do diabo. Muitas vezes Deus vai nos direcionar em ambientes que a gente não quer, para que o nome dele seja glorificado. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Exaltado seja o nome do Senhor. O diabo já sabia que Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites.
Ele sabia da necessidade. Ele não vai te oferecer o que você não gosta, ele vai oferecer o que você gosta. Se você gosta de dar uma voltinha no mundo, ele está ali te esperando. Se você gosta de um prato de cocaína, ele vai preparar. Se você gosta de se prostituir, ele prepara. Tem que estar ligado, porque a Bíblia diz que ele fica bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Aí a Bíblia diz que Satanás vai se apresentar para Jesus, mas que só que Jesus sabia que ele tinha um propósito com o Pai. A Bíblia diz que Satanás diz: já que você é filho de Deus, faça que essas pedras se transformem em pão. Repara que está no plural. Só que Jesus vai responder para ele, Deuteronômio 8:3, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe por que o teu inimigo não te tocou? Sabe por que ele não te matou? Porque o que te mantém de pé é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É ela que te guia, ela que te guarda. Tem muita gente que está no deserto, tem muita gente que está aceitando o banquete de Satanás, porque não tem obedecido a palavra e permanecido na palavra de Deus. Aí você olha para a igreja, faltou gente, mas Deus está falando com quem está aqui. Deus está falando com quem está aqui. Se Deus te trouxe aqui é porque Ele está te alertando. Ele está te alertando, porque a Bíblia diz que nada acontece sem Deus revelar o teu servo e teus profetas. Deus está cortando laço de morte aqui. Deus está fechando sepultura aqui. Deus está visitando pessoas aqui. Deus está quebrando correntes aqui nessa noite. Jeremias, voltando para o texto, Jeremias se encontrava encarcerado. A Bíblia diz que veio pela segunda vez a palavra do Senhor. Aí a Bíblia diz, vai falar que o Senhor, aleluia, que estabeleceu isso, que o Senhor que formou isso, permaneceu que Jeremias passasse por aquela situação. Porque muitas vezes a gente vai pregar a palavra, mas a gente vai passar por situações agora a gente não vai, a gente vai pensar que a gente vai desistir, mas é lá que o Senhor vai falar comigo e vai falar com você. Aí a Bíblia diz que, irmão, todos nós sabemos que quem está preso fica impossibilitado de chegar em alguns lugares, porque tem limite. Tem limite para você chegar. Mas interessante de tudo é que ele estava preso, mas a palavra de Deus entrou lá para falar com o profeta, que era para ele clamar, que o Senhor ia revelar e ia mostrar coisas que ainda ele não tinha mostrado para ninguém. E nessa noite Deus te trouxe aqui. Ele quer te revelar ainda o que ele não revelou para ninguém. Ele quer te mostrar ainda o que ele não mostrou para ninguém. Ele quer te levar em lugares a qual você imagina e nunca foi. É isso que Deus tem preparado para você. Mas permanece na palavra, porque ambiente desfavorável também é lugar de ouvir a voz de Deus. Imagina Jeremias lá dentro. Porque quem está lá dentro está com a mente a mil. Quem está lá dentro está pensando até em tirar a vida. Quem está lá dentro está sofrendo, vem a angústia, vem a depressão. Mas o profeta ouviu o que Deus tinha para falar com ele. Talvez você está aqui nessa noite, você não está entendendo o processo que você está passando, mas é nesse processo que você vai ouvir a voz de Deus. É nesse processo que você vai ouvir a voz de Deus. Clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e oculto que não sabe. Tem coisa que eu e você não sabe que Deus sabe. Tem coisa que eu e você não vê que Deus vê. Tem lugares que a pessoa está mencionando o nosso nome que a gente não sabe, mas Deus está lá e está ouvindo tudo e quer te revelar. Nessa noite Deus te trouxe aqui porque Ele quer te revelar ainda o que Ele não revelou e o que Ele não mostrou ainda para ninguém. Deus te trouxe aqui para falar que ainda a chamada está de pé. Não adianta querer correr, irmão. Quando você tem uma chamada, não tem como você correr, porque Deus já traçou a tua história todinha. Tem pessoas que querem fugir. Jonas queria fugir. Jonas entrou no barco, deu uma volta ao mundo e parou no mesmo lugar.
não tem para onde correr. Lugar desfavorável também é lugar de ouvir a voz de Deus. Se coloque de pé, aleluia. Eu quero estar orando em nome de Jesus. Já quero agradecendo o pastor. Muito obrigado, pastor. Quero agradecer. Amém. Deus abençoe os irmãos. Eu me sinto em casa. Já sinto a presença de Deus desde quando eu entrei. E quando eu estava sentado ali, irmão, eu via Deus cortando muito laço de morte. Eu via como as pessoas queriam entrar por essa porta, mas Satanás fazia de tudo para as pessoas não entrar. Mas nessa noite Deus está quebrando as obras do diabo, e Deus está libertando as pessoas nesse lugar. Deus está libertando, Deus está curando, Deus está tocando aqui. Exaltado seja o nome do Senhor. Deus está libertando o esposo de uma mulher que está aqui dentro. Eu vejo corrente caindo. Deus está trabalhando aqui nesse lugar. Aleluia. E quando eu estava sentado ali, eu vi uma chave muito grande, uma chave de ouro muito grande. Deus vai fazer essa igreja prosperar muito. Deus está abrindo algo no céu a favor dessa igreja. Mas permanece na oração, permanece fiel à palavra, permanece fiel. O Senhor vai fazer algo aqui diferente. O Senhor está trabalhando aqui nesse lugar. Eu via muita amarração, eu estava quebrando muitas obras do diabo. Aleluia. Eu vi a obra de macumbaria sendo quebrada. Eu vi a Deus entrando em centro de macumba e quebrando muita obra do diabo. Tem um demônio nesse lugar que luta para fechar as portas da igreja. Mas enquanto o povo está em oração, as portas do inferno não há de prevalecer. Não há de prevalecer. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Coloca a mão no teu coração. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, graça te damos, ó Deus, por estar diante da tua presença. Meu Pai, eu peço o Senhor que guarde o teu povo, livre o teu povo, ó Pai, de todo mal, de toda cilada, de toda armadilha. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, joga por terra as obras, meu Pai, do diabo. Entra onde nós não podemos entrar, ó Pai, toca onde a gente não pode tocar. Opera cidade maravilha, cidade prodígio, ó Pai da vitória, ó Deus, a tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Profeta, levanta sua mão. Quando eu estava aqui, eu vi a Deus trabalhando na sua vida. Está entendendo? Era como que Deus abrisse a Bíblia na tua frente. E eu vi assim Deus abrindo as portas. Mas Deus falava assim, fala para ele permanecer fiel. Mas fica ligado que eu vi o adversário querendo armar um laço para o irmão. E Deus estava cortando esse laço, te dando vitória. Enquanto você está aqui, Deus está te escondendo. Deus está te dando livramento. Então fala para ele que o projeto é grande. Fala para ele que eu vou mudar a história dele. Fala para ele que eu estou abrindo as portas para ele nessa noite. E Deus te dava uma grande vitória. Amém, meu irmão? Eu vi a Deus também tocando no irmão. E Deus fala que Deus tem um plano muito lindo na sua vida. Amém, meu irmão? Era como que o irmão estivesse aqui. E Deus fala assim, fala para ele, grande é o projeto. Fala para ele, exaltado seja o nome do Senhor, que eu vou mudar a história dele. Eu não te conheço, mas Deus está visitando a tua casa também, está visitando alguém lá dentro da tua casa. Deus tem um plano na tua vida, Deus vai mudar a tua história. Deus vai fazer algo diferente na tua vida. E aqueles que não acreditam, vai ter que ver Deus na tua vida. Aleluia.
a rica oportunidade e as palmas ao Senhor.